Estamos começando mais um episódio do podcast do Vai na Web e eu quero dar as boas-vindas a você que vai acompanhar o episódio de hoje. Eu sou a Marina Thiago, cuido da área de pessoas e cultura do Vai na Web e nesse espaço mensal a gente discute temas que enriquecem nosso ambiente de trabalho e fortalecem nossa cultura organizacional. Março é o mês da felicidade e para celebrar o poder dos pequenos gestos, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a força do sorriso no ambiente de trabalho. A gente vai explorar como um simples sorriso pode transformar relações, melhorar a comunicação e criar um ambiente mais positivo para todos. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial. Ana Carolina Rangel, especialista em felicidade corporativa. Carol, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Conta pra gente um pouco sobre você e sua trajetória. Olá, pessoal. Primeiro eu quero agradecer o convite de participar desse podcast. E antes de vocês estarem se perguntando, nossa, o que uma pessoa de felicidade corporativa faz, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei muito tempo como jornalista em grandes empresas, como Folha de São Paulo e Editora Abril, e depois eu migrei para trabalhar com comunicação corporativa. E foi nesse trabalho que comecei a ter contato com os colaboradores, de escutar a história dos colaboradores, de conversar com eles, de conhecer a história deles. Nesse tempo eu também acabei estudando e praticando várias formações como yoga, meditação, Theta Healing, Reiki, e fui entrando um pouco nessa área da parte da mente, Comecei a estudar a mente em si. Já no início de 2023, eu fiz uma formação de Chief Happiness Officer, que é gestor de felicidade corporativa, em que a gente aprende a ciência da felicidade e como aplicar no trabalho. Desde então, eu trabalho com consultoria em empresas que querem implantar um projeto de felicidade corporativa, ou querem implantar um departamento, ou principalmente, de acordo com a nova atualização da NR01, querem criar programas preventivos de riscos psicossociais. Então, para começar, todos nós sabemos que o sorriso é universal. Ele atravessa barreiras culturais, conecta pessoas e cria um ambiente muito mais receptivo. No trabalho, ele é ainda mais poderoso, porque ajuda a estabelecer confiança, a aliviar tensões e até aumentar a produtividade. Algumas pesquisas mostram que as pessoas que sorriem frequentemente são vistas como mais confiáveis e acessíveis. E além disso, o ato de sorrir libera endorfina, gente, e reduz o estresse. Então imagina, isso ajuda a criar uma atmosfera mais saudável. Carol, na sua visão, por que o sorriso é uma ferramenta tão poderosa nas relações de trabalho? Quando a gente fala que o sorriso, ele atravessa as barreiras, todos os tipos de barreira, não só em relação à questão hormonal, porque realmente é comprovado que aquele movimento que a gente faz na bochecha libera endorfina e reduz o estresse. Porém, além do fator hormonal, você tem um fator energético. Quando você chega num lugar e você é recebido ou recebida por um sorriso, é completamente diferente quando você é recebida por alguém com uma cara fechada, E o mesmo vale no trabalho. Imagina, você chega no trabalho, dá bom dia para sua equipe e ninguém te responde. Então, assim, o que seria legal, As pessoas, além de responderem bom dia, olhar nos olhos, dar um sorriso. Obviamente, a gente não está falando para fazer nada que seja falso. A gente só está querendo, na verdade, criar uma harmonia energética para que a gente faça o que a gente chama de pensamento positivo. E você sabia que para transformar um pensamento negativo em um pensamento positivo, de acordo com a neurociência, leva apenas 90 segundos? Então, quando alguém chegar lá na sua sala, no trabalho, apavorada, gritando, nervosa, você só dá um abraço nela. Não manda ela se acalmar, você dá um abraço, depois ela vai dar um sorriso, e aí sim vocês podem conversar. Ou seja, você tirou aquele estado inicial de muita tensão. Obviamente a pessoa ainda está tensa, mas não naquele ponto explosivo. E quais são os principais benefícios de cultivar o hábito de sorrir no trabalho? Acho que o hábito de sorrir, ele ajuda tanto
em nossas relações pessoais quanto nas relações no trabalho. Porque os relacionamentos é o principal fator de felicidade na vida e no trabalho. Então, quando a gente sorri mais, né? Quando a gente mostra que a gente está com uma perspectiva mais positiva da vida. E assim como a tristeza contamina, a positividade e a felicidade também contaminam no bom sentido. São naqueles ambientes que podem ser mais formais ou até mesmo tensos, né? Como incentivar as pessoas a sorrirem mais? Em ambientes muito tensos ou formais, né, como que a gente pode incentivar as pessoas a sorrirem mais? Não vai ser de uma hora para outra. Primeiro a gente vai ter que exercer um caminho que eu gosto muito, que é a escutativa. Chamar essa pessoa para conversar, dar para ela a segurança psicológica de que ela pode falar, se comunicar e expor, de repente, alguma coisa que ela está incomodada, sem que ela seja punida no trabalho por conta disso. Então, assim, você vai meio que educar, né, fazer o letramento, né, educar a mentalidade dela. Você não vai fazer uma pessoa de uma hora para outra passar a sorrir. Isso vai ser falso, né? Você vai, na verdade, ajudá-la, principalmente se você for um líder, a ver as coisas de um ponto mais otimista da vida, né? A gente fala que, na verdade, saúde mental é a nossa capacidade de lidar com os obstáculos todos os dias, porque todos os dias nós teremos obstáculos. Obviamente, tem situações em que o sorriso ele pode ser visto como uma agressão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na verdade, quando está numa situação de tensão muito grave, a gente não começa sorrindo para a pessoa. Isso só vai irritar e mostrar que a gente está desvalorizando, né, o sentimento dela. Primeiro, a gente tem que acolher. Eu gosto de usar o sorriso como uma medida de prevenção. Prevenção para a gente não chegar ao ponto em que o ambiente de trabalho seja muito, muito, muito pesado. Agora, quando você já tem uma tensão instalada ou que a pessoa está em sofrimento, você sorrir pode ter o efeito contrário, né? Então, ali, a melhor coisa é aquilo que eu já falei da escutativa e o acolhimento, né? E deixar ver se a pessoa quer falar, qual que é a emoção dela e qual é a necessidade dela. E quanto à ideia de que sorrir pode ser visto como algo forçado ou artificial em algumas situações, como que a gente lida com isso? Eu acho que para a gente praticar o sorriso no dia a dia, a gente tem que praticar o sorriso em nossa vida. Então eu vou perguntar, como que você acorda todos os dias? Você acorda reclamando, agradecendo, com memórias positivas? Você acorda agradecendo por ver a luz do sol mais uma vez? Quantas pessoas não acordaram nesse dia? Você agradece porque você está ali olhando o seu filho dormindo? Você agradece que de repente você tem a oportunidade de tomar café da manhã com um ente querido? Então, na verdade, o seu dia começa em casa, quando você acorda, né? E quando você sai para o trabalho, você está ali se arrumando na sua casa, com que pensamento você vai para o trabalho? Você vai reclamando, nossa, mais um dia vou ver aquela pessoa, ou você vai simplesmente repetir que você vai fazer o melhor possível naquele dia? Você já sai de casa com uma perspectiva positiva. E aí, lembra que eu falei que positividade contamina? A gente vai chegar em casa e a gente vai cumprimentar todo mundo com um sorriso. Pode estar o mundo caindo, você não sabe, você acabou de chegar. E você vai dar um sorriso, e pode ser que você mude todo o ambiente. Quando eu era editora de um jornal do Grupo Folha de São Paulo, já faz um tempinho, o editor ele sempre chega à tarde, né? E de manhã já estão os repórteres, o pauteiro, todo mundo, né? Então, quando o editor chega, a gente tem que fechar um jornal, né? Todos os dias. Quando o editor chega, você vê que tem dias que tá todo mundo alegre, nós temos matéria, tá tudo apurado e tal. E tem dias que você chega, assim, você vê, eu vi o ambiente, assim, pesado, todo mundo preocupado, meu Deus, Carol, não tem um retorno, o que vai ser, o que vai sair no jornal? E aí, quando eles estavam numa situação muito, assim, de estresse, eu falei, tá bom, nós já vamos conversar, já vamos resolver, mas antes nós vamos dançar. E eu colocava uma música, era sempre a mesma música, a música do a-ha, Take On Me, e a gente dançava no meio de todo mundo ali, liberava aquela tensão, meio que dando aquela
pausa na mente, e aí eu chamava todo mundo para uma reunião. Agora sim, a gente pode se reunir e ver o que a gente vai fazer. Então, na verdade, a música, o sorriso, a gargalhada, o movimento, né, a dança, na verdade é para tirar a gente daquele estado de tensão tão forte que a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, né? A nossa mente, ela precisa de um respiro para que ela possa voltar a funcionar e tomar decisões acertadas. E você pode fazer isso com um sorriso. De repente está aquela pessoa assim, tensa, olhando para o computador, tenso, e você chega para ela e fala assim: oi, bom dia! E a pessoa olha para você e dá um sorriso. Isso já aconteceu várias coisas comigo. Vale tentar. Nós estamos chegando ao final do episódio, mas antes de encerrar, Carol, qual mensagem você deixaria para quem quer tornar o sorriso uma prática natural no dia a dia de trabalho? Então, a recomendação que eu dou para vocês é fazer até um exercício. Saia hoje mesmo na rua e dê um bom dia com um sorriso para todo mundo que passar por você. Alguns irão responder, outros não irão responder, mas observe as pessoas que irão responder e observe como que você vai estar ao final desse passeio. Garanto que você estará muito mais feliz, porque você praticou a felicidade. Muito obrigada, Carol, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. E a você, ouvinte, que quer acompanhar a Carol nas redes sociais, acesse o site dela, anacarolinarangel.com.br. Você também encontra ela no LinkedIn pelo nome Ana Carolina Rangel e no Instagram pelo ana.carolina.rangel. E muito obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Lembre-se, o sorriso pode parecer pequeno, mas ele tem um impacto gigante. Então, que tal começar hoje mesmo? A gente se vê no próximo mês.